vamos ler Apocalipse 2, 12 a 17. Então, lá está escrito assim, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto, nesta cidade, onde Satanás habita. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos de Nicolaítas. Portanto, arrependei-vos, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada na minha boca. 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um nome nele inscrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Amém? Então, essa é a carta, e hoje nós vamos estar falando sobre isso. Acho que você já deve ter dado uma lida na sua casa. Então, vamos para o próximo slide. O título é O perigo da igreja se misturar-se com o mundo. Essa carta vai falar sobre isso, vai dar algumas alertas para nós. Essa carta ela não vai falar somente sobre a igreja, mas ela vai falar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos corações, onde nós devemos mudar. Deus nos dá um alerta através dessa carta. Então, vamos conforme o título, como nós temos que ver, então, algumas definições sobre as palavras. Então, tinha lá, perigo, a igreja, se misturar com o mundo. Então, perigo significa situação em que está ameaçada a existência de uma pessoa ou coisa. Também, risco. Depois, fala sobre a misturar-se com o mundo. Então, vamos definir o que quer dizer misturar. Juntar coisas diversas, confundir, intrometer-se, ingerar-se e juntar-se. Então, Deus está falando para tomarmos cuidado com o que o mundo nos oferece, as misturas, e também tem muito perigo. Então, tem muitas ciladas, ameaças e coisas que nós temos que prestar atenção. Próximo. E daí ele fala sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casado. No caso, a igreja casada, né? E nós, igreja, precisamos lembrarmos que estamos comprometidos com Cristo. Então, também fala que a igreja é a noiva de Cristo. Então, nós precisamos se apresentar, em Efésios 5, 27 diz: precisamos se apresentar sem manchas, santa, pura e incontaminada. Então, Deus nos lembra que nós somos a igreja dele, e Pérgamo quer dizer uma igreja casada com ele. Então, quando somos casados com eles, então nós somos a noiva de Cristo. Então, nós temos que estar preparados, devemos estar limpos, devemos procurar sempre fazer o nosso melhor e não nos acomodarmos com as coisas e o que o mundo tem nos oferecido. Então, o que vamos aprender com isso?
vamos aprender com a igreja de Pérgamos algumas coisas como assim. Como permanecemos na verdade sem misturar com a heresia do mundo. Depois, ele também nos explica como uma igreja é capaz de enfrentar o martírio permanente fiel e permanecer fiel. Então, vamos ver sobre Pérgamo. Pérgamo é uma cidade com um passado glorioso, uma cidade muito famosa. Historicamente, ela era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Próximo. Começou a se destacar-se depois da morte de Alexandre, o Grande, em 333 a.C. Foi a capital da Ásia há quase 400 anos. Então, não era uma cidade qualquer. Ela era uma capital e ela era muito famosa historicamente. Pérgamo, se formos procurarmos hoje, ela é localizada na Turquia e ela foi construída sobre um monte, o cume de uma montanha. Então, como nós dizemos que ela foi um patrimônio histórico, então Pérgamo também é importante como algo cultural. Como um centro cultural, sobrepujava Éfeso e Estima, a qual nós já conversamos antes e estudamos antes. Era famosa por uma sua biblioteca que continha 200.000 pergaminhos. Você imagina que, se hoje nós temos 200.000 livros em uma biblioteca, já é bastante. Então, imagine nessa época ter tudo isso em pergaminhos. Então, não era qualquer cidade, não era qualquer lugar. Era a segunda maior biblioteca do mundo. Só superada pela Alexandria. Então, ela era a segunda biblioteca do mundo. E eu fui procurar um pouco para saber, então, por que só a segunda? O que aconteceu depois? E procurando, eu descobri que ela é a segunda biblioteca do mundo, mas que, nessa época, o seu rei não estava muito, o governador não estava feliz por ser o segundo. Então, ele pegou e fez um convite. Pérgamo não estava satisfeito com ser o segundo. Então, ele convenceu Aristonafis, que é o bibliotecário da primeira biblioteca, a maior que tinha na época, de Alexandria, e daí ele convenceu a ele vir à cidade, e daí eles juntos conversaram, e sabe que a partir daí, que foram também formados os pergaminhos, só que com eles, daí eles são feitos com couro de animal. Até aí, não tinha com couro de animal. Então, além dele ter os 200.000 pergaminhos, ele foi lá, e não queria ser só o segundo, ele quis ser o melhor da época. Então, ele fez um pergaminho que tinha material de animais, daí teria que ser, ele usou o couro, alisou o couro, então daí aquilo ali foi o melhor da época, não tinha nada melhor do que ele nessa época. Ele convenceu o homem que trabalhava como bibliotecário na primeira biblioteca para fazer isso. Ok, vamos para o próximo. Os pergaminhos, daí na época, né, de pele de animal com ovelhas, cobras, etc. Assumiu o lugar do papiro por maior resistência e deu início ao Pérgamo, na região do norte e do oeste, na moderna cidade da Bergana. Na Turquia, deu o pergaminho. Então, aí surgiram os pergaminhos, que daí seriam de peles de animais.
Vamos lá, Pérgamo. Era destacado pelo seu centro de paganismo religioso também. Então, ela tinha riquezas, tinha boas coisas, tinha uma das melhores bibliotecas, mas não para aí, né? Então, em Pérgamo fica um grande panteão. Acho que daí algumas perguntas. Mas o que ela está falando? O que é panteão? Panteão é altares para vários deuses. Então, lá só não tinha os pergaminhos e a melhor biblioteca, mas eles também tinham vários altares, como hoje em dia nós podemos ver onde vivemos também e no mundo todo, né? Eles tinham vários altares para vários deuses, não era só um. De todos, Acrópolis ficava o famoso templo dedicado a Zeus. Então, ali onde está esse desenho, daí seria Acrópolis, né? Esse deus Zeus, eles todo dia levantavam uma fumaça de sacrifício prestado a Zeus. Então, todo dia, eles não faltavam nenhum dia. Todos os dias, eles sempre levantavam uma fumaça, então eles levantavam um incenso para aquele deus. Então, Pérgamo, uma cidade também politeísta. Então, tem as politeístas. Então, daí tem as imagens e também os deuses daquela época. Ali também ficava o local onde tinha... É como se fosse uma faculdade. Então, ali tinha os deuses da medicina. Eles formaram um local de sacrifício, e ali eles também faziam sacrifícios, e eles achavam que os deuses deles curavam e podiam fazer todas as coisas. Depois tem o teatro, porque também, culturalmente, eles também tinham o teatro. Que, nesse teatro, eles contemplavam o deus do vinho e das festas. E depois o templo de Zeus, que nós já falamos agora, que tinha a foto anterior, né? Pérgamo estava no centro asiático do culto ao imperador. Então, em Pérgamo, ali, também foi a primeira cidade, na época, a ter um culto ao imperador. Só que o imperador não estava morto, ele era vivo. Uma vez por ano, os súdicos deveriam ir ao templo de César e queimar incenso, dizendo: César é o Senhor. Depois, podiam ter qualquer outra religião. Então, naquele dia, todos se prostravam ali, levantavam incenso e diziam: César é o Senhor. Mas, nos outros dias, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles podiam servir a qualquer outro senhor, que não tinha problema. Em Pérgamo, havia um culto, Esculápio. Era o Deus Salvador, o Deus da serpente, das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos eram famosos naquela época. Mantinha 200 santuários no mundo inteiro. E eles são bem conhecidos porque eles usam nas ciências também esse símbolo da cobra, que daí ela vem desde essa época, que daí seria o deuses, que daí seria o Deus que diz que cura as doenças para eles, né? Próximo. Pérgamo, o trono de Satanás. Quando você leu lá na Bíblia, também falava sobre o trono de Satanás. Fundada no século V a.C., acabou por tornar-se uma das mais importantes capitais do Império Romano. Daí ele tem as ruínas do teatro e também as reconstruções do templo do pergaminho. Então, ali diz que, em Pérgamo,
estava ao trono de Satanás. Naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução, onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual. Floresce o misticismo. Propaga-se o paganismo e a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Então, o trono de Satanás, ele habitava ali. Ele só não era só um trono, mas ele conseguia dominar toda aquela cidade. Então, o povo buscava cura através do poder da serpente, que nós vimos através da serpente. Isso tentava contra o Espírito Santo. Então, quando eles buscavam a cura através daquilo, eles iam contra o Espírito Santo. E também queimavam incenso perante o imperador e o adoravam como Senhor. Então, eles conspiravam contra o Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também. Mas, não termina aí, né? Então, daí, Cristo vê, além de todos esses problemas e todas essas coisas que são os ídolos, mas Cristo ainda vê algo, né? Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do seu nome. Então, também ali em Apocalipse, nós vemos um exemplo que nós poderíamos seguir hoje em dia. A igreja suportou as provas externas e ele diz sobre Antipas, o pastor de Pérgamo. Segundo dizem, ele foi colocado dentro de um boi de bronze e este foi levado ao fogo, até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus, sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Você já imaginou se fosse você? Será que nós conseguiríamos sobreviver? Será que no meio do caminho nós não desistiríamos? Então, é uma igreja que enfrenta a morte por causa da sua causa, por causa de Jesus. Cristo vê na igreja pessoas que mantinham a sua fé em meio a toda essa bagunça, a Babel religiosa. Cristo vê uma igreja que começa... Ele ficou feliz ali, mas ao mesmo tempo, depois a gente vê o próximo versículo e vê. Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Então, Satanás ele não estava bem feliz. Ele tentou várias coisas, mesmo assim a igreja não abriu mão e morreu pelo nome de Cristo. Mas, então, ele vai mudar as estratégias. Então, lá em Apocalipse 2,14 diz assim: No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, Satanás vai lá e troca a sua tática. Então, Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. E como Satanás não lucrou antes, né? Não teve êxito com a igreja, daí ele começa a usar as suas táticas de sedução. Alguns membros da igreja começam a abrir, a guardar e a ceder diante da sedução e do engano religioso.
Próximo. Então, nós falamos sobre Balaão. Balaão fez o quê? Balaque contratou Balaão, para amaldiçoar a Israel. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. Os deuses de Balaão eram o dinheiro, mas, quando ele abria a boca, só consegue abençoar. Aí, por ganância, aconselhou Balaque enfrentar Israel, não com um grande exército, como nós estamos acostumados a ouvir, mas com pequenas donzelas sedutoras. O que Balaão fez? Então, ele aconselhou a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim, os homens de Israel não perceberiam tão fácil e participariam das suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. Então, a próxima estratégia de Satanás foi, então, eu vou lá, seduzo todo esse povo, convido ele para a minha festa, eles vão para a minha festa e, sem querer, ou, entre aspas, sem perceber, eles pecam contra o Deus deles. O pecado, ele enfraquece a igreja, o que pode acontecer conosco e tem acontecido muito com a igreja hoje. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adora o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Então, a igreja foi se misturando, foi às festas, foi comendo as comidas que eram consagradas, e daí ela vai se misturando e vai perdendo o seu poder. A doutrina de Balaão. O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, que daí foi aqueles que acabaram indo, né? Os demais membros da igreja se calaram, num silêncio estranho. A infidelidade aninhou-se dentro da igreja, com a adesão de uns e conformismo dos outros. A igreja tornou-se infiel. Então, com Balaão e todas as coisas que foram acontecendo, tinha dentro da igreja algumas pessoas que ela falava, eu acho que está errado, mas ela achava para ela não falava e nem trazia a palavra e não trazia a luz sobre a palavra, não ia lá e ia contra aquilo que estava acontecendo. Então, a igreja foi se enfraquecendo, e daí esse silêncio estranho foi fazendo com que a igreja ficasse infiel. Próximo. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível de moral, a partir daí. Apocalipse 2:15. Fala assim: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de nicolaítas. Já ouviram sobre nicolaítas? Próximo. Nicolaítas. Nicolaítas, eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso hoje em dia. Não preciso ser diferente. Eu posso viver nesse mundo e fazer as coisas que eles fazem, e depois eu peço perdão e tudo bem. Então, isso não acontecia só lá mais. Será que acontece aqui?
quanto mais eles colocavam assim, que quanto mais ele pecar, maior seria a graça. E quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade. Então, quanto mais ele pecar, mais Deus vai ter graça de estar perdoando. Então, eu posso pecar à vontade, quanto eu quiser. Isso é o que eles falavam. E hoje em dia não está muito diferente. Então, nós temos que prestar atenção. Não é assim, porque a graça e o sangue de Jesus foi derramado, então posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que, cada dia, buscar ser diferente, buscar ser igual a Cristo, e não se enquadrar ao padrão desse mundo. Então, com isso, eles conseguiram também que as pessoas escutassem e ficassem vulneráveis. Então, a igreja só é forte quando ela é santa. E a igreja quando a igreja se mistura ao mundo, ela perde o seu poder. E muitos se sustentavam pela doutrina de Balaão e se calaram durante o tempo dos pecados e as coisas erradas. Isso também enfraquece a igreja e nos deixa infiéis. Cristo odeia o pecado. Ele não está... A graça, ela é imerecida, mas ele não disse em nenhum momento que peque à vontade, faça o que quiser, e eu estarei aqui de braços abertos. Ele fala para seguirmos a ele, cada um pegar a sua cruz. Então, é isso que estava acontecendo ali na igreja. Por enquanto, é só a introdução e alguns pontos. O Ed vai continuar.